Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem agora, quinta-feira à noite. Este é um culto que nós reservamos no meio da semana para nós podermos juntar como igreja, mesmo cada um no seu local, na sua casa, mas juntos para louvar a Deus, para orar juntos e para estudar a palavra de Deus também juntos. Alegria receber você junto com todos da sua casa neste momento, que Deus esteja falando em particular ao seu coração. No capítulo 4 de Daniel, nós temos uma exposição que fala sobre o rei Nabucodonosor. Talvez você vai se lembrar dele no estudo que nós fizemos há um tempo atrás na nossa EBD. De qualquer forma, o rei Nabucodonosor, ele é o rei mais poderoso da sua época. Daniel é o servo de Deus que está servindo dentro da corte real debaixo de Nabucodonosor. Mas por conta das ações de Deus na vida deste rei, ele é levado a se curvar perante o senhorio e a soberania de Deus. E no começo de Daniel, capítulo 4, versículos 2 e 3, e no final do mesmo capítulo, versículos 34 e 35, o rei Nabucodonosor, ele glorifica a Deus. Vamos acompanhar a leitura desses versículos, onde o rei glorifica o próprio Deus. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, e seu rei Nabucodonosor. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Veja como que o poder de Deus é o suficiente não apenas para fazer um rei todo-poderoso, soberano na terra, se curvar, porque ele não é soberano sobre toda a criação, ele é soberano apenas sobre uma pequena parte. O soberano sobre a totalidade do universo é o nosso Deus, aquele que nós adoramos, aquele que nós conhecemos e aquele que, se você que nos assiste ainda não conhece, está sendo convidado para conhecer nessa noite. Curvemos as nossas cabeças em oração. Ó Deus Altíssimo, junto com o rei Nabucodonosor, nós proclamamos a sua soberania, o seu senhorio, o seu domínio sobre toda a terra, inclusive das nossas vidas e dos nossos corações. Nessa noite, Pai, por motivos diversos, nós entramos na sua presença apresentando os nossos pedidos. Cada um, Senhor, com aquilo que está incomodando o seu coração. Venha de encontro às nossas necessidades e faça, Pai, com que nós entendamos mais e mais o teu plano perfeito para as nossas vidas nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor com cânticos de louvor. Algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou.
joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão. Todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão. Todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão. Todo joelho dobrará. É sempre bom nós louvarmos o nosso Deus, que esses motivos agora de oração que serão apresentadas também façam parte dos nossos louvores, porque quando nós apresentamos pedidos, é uma forma também de louvar o Senhor, por reconhecer que somente Ele é capaz de responder os nossos pedidos. Nós temos orado e queremos continuar a orar pelos vários setores da atuação da Junta de Missões Nacionais aqui no Brasil. Você pode orar pela região sul do Brasil. Nós temos um dos nossos missionários, o pastor Lee e a irmã Regina, atuando nesse local, mas muitos outros missionários da junta ali, dentro de um local onde o evangelho ainda carece de ser anunciado em todos os recintos daquele espaço do nosso país. Você pode estar também lembrando das comunidades ribeirinhas, ali na bacia hidrográfica da Amazonas, onde existem muitas pessoas que estão ali isoladas por conta do distanciamento, mas que também precisam do Evangelho. Lembra também do sertão, todos os sertanejos do Nordeste, aqueles que tanto precisam de Jesus, aquele que é a água da vida. Você poderá lembrá-los também em oração. E, por final, lembre de toda a atividade nas Cristolândias. O resgate de vidas aprisionadas pelo vício e depois libertas por Jesus Cristo. Esteja colocando esses motivos em oração agora. Estão ali na sua na sua tela. Você poderá usar desse espaço de tempo para apresentar ao Senhor esses pedidos.
meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Graça e paz, amada igreja, que quem fala é seu missionário Alexandre e Kelly. Nós somos casados e trabalhamos aqui no sertão da Bahia como missionários em Bom Jesus da Lapa, nas comunidades Favelândia e Brejo São José. Nessa noite a gente queria fazer alguns pedidos para os irmãos estarem orando. Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que estejam orando pelas crianças do nosso sertão, para que Deus continue abençoando a vida dessas crianças, para que elas cresçam em sabedoria vinda de Deus, para que elas cresçam com entendimento da palavra e para que Deus continue alicerçando tudo que temos pregado para essas crianças. Peço também que estejam orando pelos pais dessas crianças, para que eles conduzam elas à igreja, para que eles também vão à igreja, para que eles sejam abençoados e transformados por Cristo. É isso mesmo. E orem pelos enfermos aqui, que a gente tem bastante pessoas com problemas de saúde, principalmente vinculado à velhice, mas que o Senhor possa estar derramando poder, misericórdia sobre essas pessoas, que a gente tenha trabalhado e acompanhado elas também. E pedimos que orem pelo nosso ministério, meu e da Kelly, que o Senhor possa estar abençoando, sempre no nosso rumo, para a gente nunca perder o caminho correto. E a gente agradece os irmãos estarem orando por nós e boa noite, graça e paz. Você acabou de assistir esse vídeo desse casal, esse jovem casal tão lindo e que tem feito um trabalho extraordinário no sertão da Bahia. O Alexandre e a Kelly. Para quem não sabe, o Alexandre é sobrinho da Adriana e do Daniel, aqui, Daniel Silva, da nossa igreja. É filho de uma irmã da Adriana. Então, que bênção. Ele que foi radical ali no sertão, ela também estão trabalhando e colocaram para nós alguns motivos de oração. E eu queria agora também, já que você ouviu os motivos, que você reservasse um tempo para oração por esse casal, para que Deus abençoe. São missionários dos batistas brasileiros por meio da Junta de Missões Nacionais. Vamos orar por eles então e pelos motivos que eles apresentaram e que você tem aí na tela. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico
Nesse momento, nós ouviremos agora o pastor Elias, que trará para nós uma mensagem diretamente da palavra de Deus. Eu tenho certeza que falará ao seu coração, abre o seu coração, a sua mente, para receber a palavra ministrada pelo pastor Elias. Boa noite, queridos irmãos. Como eu disse na semana passada, durante todo o mês de outubro, nós estaremos aqui com cultos de oração em prol de missões ou cultos missionários. A cada semana vamos orar pela obra missionária, como já oramos hoje, e refletir também sobre temas missionários. Domingo passado, no culto de lançamento da campanha de missões à noite, aliás, fomos tão abençoados, domingo de manhã, com o pastor Werner, a sua esposa e filhos, que trabalham na tribo Xerente, ali no Tocantins, fomos tão desafiados, e à noite também eu falei sobre a obra missionária. O tema desse ano é Porque Ele Me Amou, baseado em 1 João 4, verso 19, falando do amor de Jesus por nós. E domingo à noite, naquele sermão de lançamento da campanha, eu olhei com vocês, com os irmãos, em Mateus 9, 35 a 38, em que falei que nós aprendemos com Jesus a sermos uma igreja missionária. Jesus nos ensinou a ter a visão, a ter compaixão, a ter a ação, e também se envolver com oração. Então, a visão, a compaixão, a ação e a oração. E eu quero hoje, nós lemos Mateus 9 aquele dia, mas eu quero hoje, de maneira particularizada, ver Jesus colocando três desses princípios em prática, que é o princípio da visão, da compaixão e ação. Porque vocês se lembram que ele faz isso e ele nos ensina a pedir obreiros, é a oração. Mas Jesus, no seu ministério público, era marcado por visão, compaixão e ação. Então eu quero hoje ler um texto que fala de Jesus com profunda compaixão para com aqueles que sofrem. Mateus 9,35, como já lemos domingo, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas aí a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 7, de uma experiência de Jesus demonstrando compaixão e graça para com as pessoas. Abra comigo Lucas 7, versos 11 a 17, o texto conhecido como o filho da viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17. O texto diz: pouco depois ele seguiu viagem para outra cidade, ele, Jesus, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-a à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Que texto lindo, que fala da compaixão e da intervenção, da ação de Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre visão, compaixão e ação de Jesus. Certo dia, Jesus estava indo para uma cidade, para uma outra cidade, e chegou à cidade chamada Naim. E lá eles deram de cara com um cortejo, com um funeral. Era o filho de uma viúva. E este incidente aí, essa história, como li, está registrada em Lucas e somente em Lucas. Esta não era a primeira vez que esta mulher perdia alguém tão próximo dela. O texto diz que ela era uma viúva. Ela já tinha perdido o marido e agora estava também caminhando para enterrar
o seu filho. Vejam só, a maior alegria de uma mãe é um filho, a maior tristeza é perder um filho. Os funerais judaicos eram marcados por profunda tristeza. As mulheres iam à frente chorando, carpideiras, pessoas eram contratadas para chorar, flautistas ali tocavam canções tristes, e uma mulher que havia perdido o marido e agora perdia o filho, tinha um futuro incerto, provavelmente marcado por pobreza, porque entre os grupos vulneráveis do tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento, as mulheres e viúvas estavam entre os principais. O cemitério, queridos, ficava fora da cidade. Jesus chegou exatamente quando o cortejo atravessava os portões da cidade. Os dois grupos se encontravam. A multidão que seguia Jesus e as pessoas que encaminhavam para sair desse portão, para ficar fora da cidade para o enterro. Agora, essa mulher não sabia que a sorte dela, que o futuro dela estava prestes a ser mudado. Talvez você se lembre, alguns mais antigos vão lembrar, que há uma música que se tornou popular, creio que na década de 80, que falava desse incidente. A música tem como título Cristo tem Poder. E diz o seguinte: na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. E o estribilho dizia: Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Uma música que foi muito cantada aí pelos cantores evangélicos, os que seriam hoje os cantores gospel da época, famosos, cantavam, mostrando, queridos, essa história, o resumo dessa história, o olhar de Jesus. A primeira atitude de Jesus foi olhar para aquela mulher. Jesus viu aquela mulher, não o filho morto nem a multidão, e ele sentiu compaixão. Muito interessante, o texto diz, versículo 12, que é filho único de uma viúva. Verso 13, logo que a viu, Jesus viu esta mulher, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Novamente, queridos, a importância para ter envolvimento missionário, envolvimento social, o olhar. A compaixão começa com o olhar. E me surpreende as inúmeras vezes, ou o número de vezes em que o Novo Testamento fala do olhar de Jesus. Nós também cantávamos, né? Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Então, há um olhar de Jesus para as pessoas. Ele olha, não um olhar qualquer, mas um olhar típico de Jesus. Ele olha para o outro e o olhar para o outro requer parar de olhar para nós, ou olhar menos para nós. Nós somos tão pouco compassivos porque olhamos muito para nós, olhamos pouco para o outro. A parábola do bom samaritano diz que o sacerdote, o levita, encontraram aquele samaritano na estrada, todos viram, mas não viram com olhos de compaixão. De fato, só o samaritano viu aquele homem caído ali e ele sentiu compaixão. Todos olharam, mas há um olhar diferente. Diante de uma situação nova, ele olha de forma diferente, ele aprende a olhar com compaixão. Jesus nos ensina a enxergar as pessoas com compaixão. Então, em primeiro lugar, a gente olha, há um olhar, eu olho para a necessidade da pessoa. Como Jesus também, ele sente, diz que ele se encheu de compaixão por ela. Ele olha para aquela mulher e ele sente compaixão por ela. A Bíblia diz o tempo todo que Jesus sentia compaixão pelas pessoas, compaixão pelas multidões, compaixão pelos indivíduos. Jesus inúmeras vezes chorou. Então, ele olhou para essa mulher que chorava a morte do seu filho e fala assim, não chores. Queridos, nós sabemos que ele teve compaixão porque Lucas registra isso. Lucas foi testemunha disso e o olhar de Jesus era diferente. Sua expressão mudou.
Talvez seus olhos ficaram marejados, talvez uma lágrima escorreu na sua face e ele sentiu o sofrimento dessa mulher e ele sentiu compaixão por ela. Jesus olhou, Jesus sentiu compaixão e Jesus agiu, porque compaixão leva a agir. Jesus tocou no caixão e era proibido tocar no caixão. Alguém que tocasse num morto ou num caixão se tornava cerimonialmente impuro. Mas, na verdade, quem diz que a compaixão se preocupa com regras? Quem diz que a compaixão é dominada pelo medo? Nós temos visto agora, por exemplo, tantos profissionais arriscando suas vidas no combate à Covid-19. Quantos estão sofrendo, estão sendo até infectados, alguns já morreram, mas são pessoas que, por causa da compaixão, do envolvimento, do compromisso que assumiram como profissionais, estão no meio daquelas pessoas carentes. Missionários em países remotos, com tantas doenças e perigos para a segurança deles. Missionários em países fechados, onde são presos e mortos. Pessoas em nossa cidade também correndo riscos por causa da compaixão. É como o bom samaritano, numa estrada perigosa, ele para cuidar daquele homem que foi vítima dos salteadores. Então, a compaixão levou o homem samaritano a agir, a compaixão que leva Jesus a agir também. Queridos, nós que nesse mês possamos aprofundar tudo isso que Jesus nos ensina. Nós precisamos orar, Senhor, expande a minha visão, ou me dá um novo olhar. Coloca no meu coração compaixão pelas pessoas que estão com necessidades físicas, emocionais, espirituais, e me leva a agir com compaixão. A nossa Junta de Missões Nacionais, por meio aí das ofertas e do trabalho dos batistas brasileiros, tem tantas ações de compaixão e graça. As Cristolândias, o trabalho no sertão, o trabalho com as crianças em situação de risco, o trabalho lá com os ribeirinhos na Amazônia, o trabalho com os refugiados, são trabalhos abençoadores, porque como Jesus, nós estamos aprendendo, queridos, a olhar o olhar de Jesus, a ter a compaixão de Jesus, e a agir com o amor de Jesus. Que Deus nos faça mais parecidos com Jesus, com mais visão, com mais compaixão e com mais ação para ir ao encontro das necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada brasileiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esse culto, pelo privilégio de ler a tua palavra, de meditar e de orar pela obra missionária. Eu quero pedir que o Senhor continue abençoando os nossos missionários no Brasil, abençoando a nossa igreja nessa campanha de missões, para que levantemos uma grande oferta para a obra missionária. Quero clamar também, Pai, pelos profissionais de saúde, tantos da nossa igreja, que ainda estão expondo suas vidas nesse combate à Covid-19, a esse vírus. Esteja abençoando. Quero pedir que o Senhor continue abençoando os trabalhos, os ministérios da nossa igreja. Quero pedir, Pai, clamar que o Senhor abençoe os idosos da nossa igreja que mais sofrem com esse distanciamento social. Quero clamar por famílias enlutadas, Pai. Quero pedir em especial pelo Kerson, que perdeu o pastor João, seu pai, essa semana. Peço pela mãe do Kerson, a irmã Socorro. Peço pelos irmãos dele. Peço pela Simone, esposa do Kerson também. Traz o consolo. Obrigado pela vida, pelo ministério. Obrigado pelo legado do pastor João ali no Recife, pela bênção que ele foi. Quero também te louvar por outros que estão superando as enfermidades. Eu te louvo pela vida da Márcia Miranda, que o Senhor tem cuidado, dos seus familiares. Continue a cuidar, Pai, e abençoar. E tantos outros que enfrentam lutas, que a tua graça esteja sobre eles.
Dá-nos uma noite de paz, Senhor Jesus, e nos traga de volta para o domingo, para estarmos juntos, ou presencialmente, ou no culto online, servindo ao Senhor. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor, pela sua palavra, por esta ministração. Fala diretamente aos nossos corações. Certamente Deus também tem falado a sua vida. Não deixe que passe mais um momento antes que você confirme tudo isso em oração a Deus, pedindo para que Ele faça presente na sua vida estas palavras, estas orientações. Domingo você é o nosso convidado para estar aqui de volta. Nós temos o nosso culto presencial para aqueles que se inscreveram no nosso site e ainda você poderá assistir em casa, será transmitido um live ali no nosso canal, você poderá participar então, ou presencialmente ou em casa, mas não deixe de participar. Domingo pela manhã, às 9 horas, começa o nosso culto, contamos com a sua presença, será uma alegria receber a cada um. Vamos terminar esse momento juntos, cantando e adorando ao nosso Deus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. A dor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu és
forte tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome